Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma live sobre perguntas e respostas sobre meditação com o meu primeiro professor de yoga que me formou, Ricardo Souza. Vou esperar ele entrar e enviar a solicitação para a gente começar. E enquanto isso, eu vou contando um pouco da história da gente. Eu morava em Brasília e quando eu morava em Brasília, eu comecei a fazer yoga e fui para a escola dele. E na escola dele, ele formava professores de yoga. E então, eu resolvi fazer o curso para ser professora e ele foi o professor que me formou, assim. Foi muito, muito legal a experiência. Ele é uma pessoa com muito conhecimento. Eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele para ele se apresentar para vocês, mas vocês vão ver que assim, por baixo, ele deve ter. Eu tenho uns 13 anos que dou aula de yoga. Então imagina, se ele me formou e eu tenho 13 anos, já tem um tempinho já que ele trabalha com isso e é um estudioso. Rick, pode mandar a solicitação para mim, para você entrar na live. Aí a gente espera um pouquinho ele mandar a solicitação. Enquanto isso, se vocês tiverem perguntas sobre yoga e meditação, eu já selecionei algumas perguntas que mandaram no box de captura meu e dele. Mas se vocês tiverem pergunta, vocês podem mandar aqui também. Pronto, eu já recebi, eu tô aguardando aí. Bom Entrei. dia! Bom dia, tudo Uhul! bom? Tudo bom você? Tudo bem também. Tem um Eva! pouquinho de atraso aqui. É, eu vi que você estava falando que você tinha 13 anos que você dá aula de yoga, tenho 20. Eu não quis falar, eu ia falar 50, mas eu falei, gente, é porque yoga rejuvenesce, tá? Vocês estão vendo esse rapazinho bonitinho aí na tela, mas são 50 anos de aula. Vai ver quando eu fizer a barba hoje, vou ficar com cara de 17 anos. 17 anos que dá aula de yoga há 20 anos, ele começou na encarnação passada e vem aí. Pois é, mas eu acho que assim, não que o yoga rejuvenesça, mas ele atrasa o envelhecimento. Acho que Com funciona certeza, assim. com No certeza, com começo, certeza. no começo eu tinha um problema que quando eu comecei a dar aula também, o pessoal me achava muito, muito jovem, né? Jovem demais para dar aula e achava até que eu não tivesse experiência, né? Falei assim, mas como que um menino já teve isso assim? Uma vez fui dar aula numa academia e aí um cara adulto, assim, já o cabelo nem era grisalho, já era branco, olhou para mim e falou assim: Mas é você que vai dar a aula? Falei, sim, por quê? Eu gostaria de entender o motivo do seu espanto. Ele, eu achei que fosse uma pessoa até mais velha do que eu, cabelos e barbas brancas e tal. Aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte, participa da aula. Eu tenho estudado bastante yoga, praticado bastante. E eu imagino que eu consiga dar uma aula que te agrade, que seja uma aula boa, uma aula qualificada. E aí, no final da aula, a gente conversa. Aí, terminada a aula, eu falei: e aí, o que que você achou? Gostou da aula? Aí ele falou: não, gostei muito, muito obrigado e desculpa por aquele preconceito que eu tive de achar que era uma aula, tinha que ser uma pessoa idosa, né, para dar aula de yoga. E aí continuou fazendo aula comigo. Foi bom. É Mas eu seu tinha. aniversário hoje? Rapidão. É seu aniversário hoje? É, Ah, parabéns! Que lindo!
você não me Obrigado. falou nada, Ricardo. Não tenho problemas para divulgar o meu aniversário. Eu tô aprendendo a divulgar um pouco que é meu aniversário. Alguém já Mas divulgou aqui porque eu vi. Alguém já te denunciou. Parabéns, que lindo! Agora já é maior de idade, 18 anos. eu já posso dirigir. Agora já pode dirigir. Que lindo! Desculpa interromper, mas não aguentei. Tá Parabéns, vendo? parabéns. A conta não vai fechar, tá vendo? Falei que tem 20 anos que eu dou aula e você acabou de fazer que eu fiz, acabou de dizer que eu fiz 18 anos de idade. Então, comecei a dar aula antes de ser formado no útero da minha mãe, né? De vidas passadas, é assim. Yogas, vidas Exatamente. passadas, tudo a ver. Mas, bem, eu acho que já tem um tempinho bom aí que a gente está conversando, 5 minutos, e a gente pode começar a falar de algumas coisas. Beleza. Gente, quem está entrando aí também, se quiser fazer perguntas, tá? Para mim, para séries, a gente vai começar a falar de algumas perguntas que o pessoal mandou para gente no Instagram. Então eu vou falando, a séries fala também, pode complementar. Quem quiser fazer perguntas adicionais, tá bom? À medida que o papo for acontecendo, vocês podem perguntar aí que a gente vai lendo e respondendo. Beleza? É, Lembrando que então. as lives antes elas estavam ficando gravadas só por 24 horas, mas agora o Instagram ele consegue direcionar a live para o IGTV. Você já está sabendo disso, séries? Então, eu já vi algumas pessoas, mas eu não direcionei nenhuma ainda. Mas não deve ser difícil, né? Eu Não, não. não, Quando não acaba fiz isso no ainda. final, ele te diz o que que você quer fazer: deletar, jogar para o Stories ou jogar para o IGTV. Aí Ah, você então escolhe. ótimo. Eu vou colocar lá. Eu deixo no IGTV, para quem quiser ver Beleza. depois. E vou deixar no YouTube também, Ah, tá. Bacana demais. porque eu tenho um canal no YouTube e aí eu já deixo lá. Eu separei algumas perguntas que o pessoal fez no meu box, no seu. A gente vai tentar responder todas, mas antes eu queria. Bom, primeiro eu queria agradecer por você estar aqui no meu Instagram no dia do seu aniversário, conversando com Obrigado. a gente, trazendo conhecimento, tirando dúvidas. E queria que você falasse rapidinho sobre como que o yoga entrou na sua vida e qual a importância, né, do yoga para você, porque muita gente tem curiosidade de saber por que que a gente se torna professor e como que o yoga entrou na nossa vida. Uhum. Então vamos lá. Eu, assim, desde criança, que eu gostava de fazer exercício, esporte. Então, sei lá, meus pais tinham me colocado na natação para aprender a nadar e não se afogar. Fazia aula de futebol, de salão e tal. Gostava de correr, gostava de andar de bicicleta. Meu pai corria. E eu gostava muito de, por exemplo, eu morava em Brasília, né? Morei em Brasília até os 31 anos de idade. Eu gostava muito de pegar a bicicleta, ir para o parque da cidade, pedalar, ficar ao ar livre e tal. Então eu comecei a ter uma empatia muito grande assim, em cuidar da saúde, né? Em fazer exercício, coisas que pudessem promover a saúde. Nada na minha cabeça estava voltado assim para essa coisa assim ultra fitness, ultra estética, nada. Eu queria praticar exercício, ter uma aparência agradável por conta do resultado do exercício, né? Então, fui me enveredando pelas coisas que eu fui tendo aí pela minha frente. Então, assim, eu fiz aula lá em Brasília de vela, aprendi a velejar no Lago Paranoá, fiz aula de windsurf, andava de caiaque nas férias, essas coisas assim, mas nunca fui um praticante de caiaque ou de remo, de canoagem, nada. Mas sempre estava gostando, assim, tem a oportunidade de aprender um negócio desse, aprendo, vou lá e faço. E comecei a perceber que teria vontade de trabalhar ajudando as pessoas a terem saúde, a cuidar da saúde. Aí fiz karatê, fiz capoeira, etc. Quando eu estava fazendo capoeira, já tinha uns 2 anos que eu estava fazendo capoeira, eu tive uma inflamação na coluna, lá na base da coluna, chamado cisto pilonidal. Uma coisinha de um folículo de pelo que cresce para dentro, debaixo da pele, e deu uma inflamação, e em mim foi muito dolorosa, assim. Inflamou muito, doeu muito, eu parei com a capoeira, parei tudo, fui ao médico, aí os médicos falaram, não, isso aí é cirúrgico, tem que fazer cirurgia, assim, você vai ficar uns 3 meses de molho,
e tal. E aí eu todo assim, não, mas eu gosto de cuidar da minha saúde, eu vou tentar reverter esse quadro com alimentação, com acupuntura, com não sei o quê. E fui atrás. Então eu comecei a cuidar bem mais da minha alimentação, fui para fazer acupuntura, desinflamou, parou de doer. Mas era um quadro, assim, hoje eu já falo para todo mundo, ó, gente, se tivesse cisto pilonidal, é cirurgia, não tem jeito, não reverte. Não adianta ficar tomando remédio, vai lá, faz a cirurgia, tem que cortar o negócio, tirar e tá resolvido. Enfim, por conta dessa inflamação, eu não conseguia mais fazer capoeira, não conseguia andar de bicicleta, não conseguia fazer um monte de coisa. Aí eu falei assim, eu tinha já ouvido falar de yoga, já tinha visto coisas na televisão, já tinha visto algumas coisas de folhetos lá em Brasília. E eu falei assim, de repente o yoga vai ser bom para mim, porque eu vou me alongar, não tem risco de eu ter nenhum impacto, porque se eu tivesse algum contato ali na região, assim, se alguém se eu estivesse na capoeira, caísse de bunda no chão, se alguém chutasse lá sem querer, doía muito, porque parecia que eu estava andando o tempo todo assim com um caco de vidro espetado em mim. Essa era a sensação que eu tinha, assim. Tava lá, né, na região do cóccix, se não encostasse tudo bem, mas se encostasse, se batesse, doía lá na alma. Aí eu falei, acho que o yoga deve ser legal, porque eu vou me alongar, vou respirar, vou fazer várias coisas e acho que vai ser intenso para mim, vai suprir essa demanda que eu tinha de querer fazer algum exercício físico, mas de forma bem controlada, bem suave. E tinha também esses outros benefícios que eu acreditava, de controle da mente, de ver essas coisas. No começo, eu acho que muita gente viu o yoga como aquela coisa dos milagres do potencial da mente, né, que você pode desenvolver. Então você via aquela coisa do cara que o yogi lá da Índia que dormia num caixão, enterrava o cara 3 dias, depois abria o caixão e ele estava lá vivo, porque ele dominava a respiração, o batimento cardíaco, e ficava lá 3 dias quase em estado de vegetativo, e depois voltava. Eu tinha visto uma vez no Fantástico um mongezinho que ele assoprava uma concha assim, e ele ficava 8 horas assoprando a concha assim, sem parar, porque falava que ele tinha um fôlego grande, que ele respirava pelo olho. E eu falei, caraca, Não, para. E que é. você Assim, respira pelo olho depois de não, 20 não, anos. não. Mas eu ficava pensando assim, nossa, se eu aprender o mínimo desses caras, assim, né? Desses monges, desses yogis aí da Índia, pô, já vai estar muito bom para mim. E entrei no yoga. E aí, então, assim, deu para fazer yoga. Depois de um tempo, eu fiz a minha cirurgia, porque eu vi que realmente tinha que ser feita a cirurgia. Mas aí eu comecei a gostar tanto do yoga que eu entrei no curso de formação de yoga. Então, assim, supriu as minhas expectativas e se revelou como uma coisa muito mais ampla também, né? Tanto até, assim, até perdi essa ideia de querer fazer, assoprar uma concha por 8 horas e tal. Mas, assim, foi me fazendo muito bem para mim como pessoa, para minha cabeça, questão de emoções, questão de respiração. E também decidi compartilhar isso, porque aí já era uma coisa que eu vinha trazendo na minha vida, né, de ajudar as pessoas a terem saúde. Eu falei, cara, eu me vejo fazendo isso aqui velho, porque eu tinha feito um pouco de faculdade de jornalismo, aí encanei, desisti da faculdade de jornalismo, porque eu falava, eu não me vejo com 50, 60 anos sendo jornalista. Mas quando eu comecei a praticar yoga, eu comecei a facilitar essa projeção. Eu falei, não, eu me vejo velhinho dando aula de yoga, sim, isso aqui eu acho que dá para levar. E aí comecei. Então fiz o curso de formação de professores de yoga no ano 2000. Já no final do ano 2000 eu estava dando aula, peguei meu diploma no final do ano 2000 e sigo dando aula desde então, praticando. E uma coisa que eu vejo hoje, né, que eu estou agora dentro de uma estrutura de yoga online, o pessoal do Yoga em Movimento, que eram meus amigos, que fundaram essa escola online, eu vejo muita gente hoje procurando yoga e pensando assim, ter uma perfeição das posições, né? E eu fico assim, batendo a tecla com o pessoal que, tipo assim, gente, se a gente tem uma posição que você tem que fazer uma flexão lateral da coluna, não significa que você tem que botar a orelha lá no seu joelho, né? Você faz isso aqui, ó, você já está fazendo yoga, se você estiver respirando bem, se você estiver se concentrando bem. Então você não precisa fazer aquela posição mais extrema daquele cara mega ultra flexível que tem, sei lá, uma dedicação de muitas horas por dia. Então, hoje eu fico avisando assim na internet, no Instagram, no YouTube, para as pessoas falarem assim, calma, gente, né? Não é yoga não significa botar o pé atrás da cabeça.
E outro dia eu gravei uma aula mostrando que eu não ponho o meu pé atrás da cabeça. E mesmo assim eu consigo me concentrar, né? Então tem muita coisa e eu acho que isso também já entra, até vai entrar no bate-papo das É, vai, perguntas. vai. Pelo que eu vi aqui, eu acho que tem uma parte que a gente vai falar sobre isso, mas é legal falar, porque isso é o efeito Instagram na vida das pessoas, né? Então é bom a gente alertar, porque tem muita gente aqui dentro que vê muita foto e acha que yoga é chegar naquela posição daquela foto. Então é importante sempre a gente falar, até mesmo para alertar por questões de saúde, porque nenhum corpo é igual ao outro. Tem gente que chega, tem gente que demora um pouquinho mais, tem gente que não vai chegar. Então é sempre bom a gente falar sobre isso, porque o Instagram ele influencia muito, muito mais do que a gente pensa na nossa vida. E o fato da gente estar aqui dentro trabalhando, a gente tem que usar essa ferramenta de uma forma também positiva e alertar que a vida não é a perfeição das fotos do Instagram que a gente pensa, né? A gente tem aí Amém. um abismo gigante entre as fotos que a gente vê e a nossa realidade. É. As pessoas, eu acho que realmente elas veem aquela coisa pronta, né? Vê aquela foto pronta, a posição lá linda. Ela cria aquela sensação de, pô, eu queria fazer isso, né? E aí, quando ela vai tentar fazer e vê que é difícil, tem gente que já fica frustrado. E eu tô falando para as pessoas assim, não se frustrem, porque tem coisa que é difícil mesmo. Mas não é a razão final. Beleza, você vai ficar muito satisfeito no dia que você dá conta de fazer uma posição que você queria, fazer a invertida sobre a cabeça, né? O Sirsasana. Eu sei que cada ganhozinho, 1 centímetro a mais que você ganha de flexibilidade, te dá uma felicidade tremenda. Mas aí eu estou falando para os alunos isso, cara. Vocês já ouviram isso em outros lugares. Não é só quando você chegar no objetivo final que é para você ser feliz e se sentir realizado. Aqui, ó, tentando se alongar, tentando ganhar flexibilidade, respirando bem, você já tem que se sentir realizado. A diferença de eu alongar mais ou alongar menos não está me privando de fazer yoga, certo? Tanto é que se fosse assim, a gente nem daria aula, por exemplo, a gente sabe hoje que tem gente que é cadeirante, que faz aula de yoga, e a pessoa faz da cintura para cima, por exemplo, né? Faz só movimentos de tronco, porque as pernas estão imobilizadas, porque teve algum acidente e tal. E aí? A pessoa faz yoga, faz, dentro das Coisa possibilidades linda. dela, né? Então vamos começar a Vamos. falar das perguntas. A primeira Oi, Yarla. pergunta Yarla, tchau. É a Yarla lá de Brasília? é Yarla Pinho? Yarla Pinho. Viu, Yarla? O Ah, Rick lembrou de você. Vamos lá. A primeira pergunta é para você falar um pouquinho da diferença entre yoga e meditação, porque algumas pessoas ficam confusas aí para entender o que que é um e o que é o outro. E, na verdade, assim, explicar a relação entre os dois, se são parecidos, se são coisas totalmente diferentes. uhum. Gente, então, pode ser, né? Aí a gente até tem que falar um pouquinho também do que pode ser yoga, né? E do que pode ser meditação. Se eu fosse simplificar, eu poderia dizer assim: meditação está inserida na prática da yoga. Ponto. Ah, mas eu já fiz uma aula de yoga que não tinha a hora de sentar e fazer meditação. Sim, eu sei. Então, assim, tem vários tipos de yoga. Nem dá para falar de todos os tipos que existem, que são tantos, e cada dia eu descubro um nome novo de yoga. Tem os yogas mais tradicionais, tem coisas mais recentes. E aí, se você me perguntar, o que você acha? A pessoa ali inventou um tipo de yoga novo, pode, não pode, está errado. Eu já ouvi falar em yoga dance, em yoga dentro d'água, em yoga com pilates. Antes eu falaria assim, isso não tem nada a ver. Hoje eu falo o seguinte, eu precisaria conhecer essa proposta para saber se realmente é pertinente ou se a pessoa só pegou o nome do yoga emprestado, tá? Porque dentro do que eu quero explicar aqui, você vai perceber, legal, olha, eu fiz uma aula de yoga, sei lá, dentro d'água e realmente tinha fundamentos de yoga, sim. Não era uma hidroginástica com a música zen no fundo, tá bom? Então, assim, hoje em dia, você me falar, Ricardo, você inventaria um tipo de yoga do Ricardo? Eu falo, não sei. Mas o que você acha disso, das pessoas que estão inventando tipos de yoga? Gente, pode ser que dê muito certo, porque ao longo da história isso foi acontecendo.
Quer ver um exemplo que eu até li de outro dia um texto de um cara lá da Índia. Ele falando o seguinte: você pegar o Iyengar, do Iyengar Yoga, que é um cara conhecido na Índia, já faleceu. O Patabi Joyce, que é o mestre do Ashtanga Vinyasa Yoga. E o terceiro carinha, esqueci o nome. Do Rata? Não é o não, é um terceiro cara. Agora Do Bikram? vou buscar depois. Deve ser. Não, Bikram. Não, enfim, três caras diferentes, tipos de yoga diferentes, três personalidades indianos muitíssimo renomados no mundo do yoga. Os três aprenderam yoga com a mesma pessoa, com o Krishnamacharya, entendeu? Então, assim, os três ensinam tipos de yoga completamente diferentes entre si. O Iyengar usa muito equipamento, né, na aula de yoga, usa almofadinha, usa cadeira, usa corda pendurada na parede, usa bastão, usa um monte de coisa para possibilitar a execução dos asanas. Ponto. O Patabi Joyce criou sequências fixas, né, de posições. Quem já fez aula ou já viu alguma coisa de Ashtanga Vinyasa Yoga, em Surya Namaskar A, Surya Namaskar B, né, ou 1 e 2, e depois 6 séries, né, bem difíceis, até bem intensas. Ah, e o terceiro cara que eu esqueci o nome, tem um yoga mais de yoga terapia, um yoga para proporcionar cura, uma coisa muito mais lenta, muito mais devagar e tal. E aí você fala, pô, os três beberam da mesma fonte, o mesmo mestre, o mesmo professor ensinou os três, e de repente os três enveredaram por conceitos, conteúdos que eles acharam que era o que eles estavam querendo proporcionar para as outras pessoas também e para si mesmos, né? Então, assim, isso é uma coisa recente, né? Porque, por exemplo, o Iyengar morreu tem poucos anos, Patabi Joyce também. O outro cara que eu acho que é o filho do Krishnamacharya, que eu não estou me recordando o nome dele, eu acho que ele ainda está vivo. Então, assim, ou se morreu também tem poucos anos. Então, assim, são pessoas muito renomadas, com yogas, linhas de yoga muito fortes, que aconteceram isso. O cara aprendeu, mas ele foi praticando, foi se desenvolvendo e tarará. Então, da mesma forma que hoje eu tenho muitas características que eu adoto nas minhas aulas, de forma meio que quase que padrão, né? Eu falo assim, não pode faltar essa posição aqui numa aula, não pode faltar esse exercício de respiração aqui numa aula. Eu vejo, assim, a necessidade dos meus alunos e ao longo de 20 anos dando aula, tem algumas coisinhas que você fala, nossa, talvez pelos hábitos que a gente tenha, né, de ficar sentado muito tempo trabalhando, a gente passa anos e anos sentado no colégio, então a gente fica com um encurtamento muito grande de alguns músculos, fraqueza em outros, e fui percebendo como que os asanas podiam ajudar. Mas tá bom. E aí? Onde está a meditação nisso? Tem práticas de yoga que tem aquela meditação bem formal, que você senta e faz a meditaçãozinha, seja no final da aula, vamos dizer que seria o mais típico, né? Você faz respiração, você faz técnica corporal, você faz relaxamento, e lá no final entraria o exercício de meditação. Tem práticas de yoga que não entra meditação, de sentar e fechar os olhos e ficar meditando. E tem práticas de yoga que são puramente meditação. E você pode fazer os treinamentos de meditação, os exercícios de meditação também fora de uma aula de yoga. Então, quando as pessoas me perguntam assim, professor, você dá aula de yoga? Sim. Mas você dá aula de meditação também? Eu falo, sim, porque a meditação está dentro da minha aula. Mas outro dia eu fiz uma aula de meditação com professora tal, com professor tal, e não tinha yoga, era só meditação. Sim, também tem. E o universo da meditação, gente, ele não é restrito hoje apenas ao yoga, ao hinduísmo. Você vai ter a meditação budista, você vai ter meditação taoísta, você vai ter meditação de alguma forma, até, por exemplo, nas artes marciais, né? Provenientes do Japão e da China. Então, assim, concentração com estados mais desenvolvidos de concentração e de consciência poderia se chamar meditação, certo? Ah, tem até uma pergunta que eu já vou adiantar, né? Uma pessoa fez, mas e aí? O yoga entra, a meditação entra na aula? Entra.
Tem tipos de yoga que tem a meditação dentro da aula direitinho. Mas você pode considerar que toda a aula, isso eu gosto de falar para os alunos, a aula de yoga é inteira para a cabeça. Entendeu? A aula de yoga inteira é para a cabeça, é para concentração. Então você pode considerar que a prática em si é uma prática meditativa, mesmo que lá no final não tivesse a hora de sentar, fechar os olhinhos. E agora passamos para o último exercício, exercício de meditação. Se você fez toda uma aula muito bem consciente, muito bem concentrada, eu considero que é uma prática, um aspecto muito forte meditativo. E aí, quem já tem mais conhecimento de yoga, já viu que, por exemplo, o Ricardo vai ensinar um exercício de respiração hoje na aula. Então, ó, gente, vamos fazer o pranayama tal. Aí você lê num outro livro, na internet, vê um outro professor, ele usando esse mesmo exercício, dizendo, ó, vamos fazer um exercício de meditação hoje com a respiração alternada. Aí você fica assim, pô, mas o Ricardo deu na aula dele falando que era um exercício de respiração. Aí a Séries, vou usar você de exemplo, a Séries na aula dela falou, gente, hoje eu vou dar só um exercício para vocês de meditação usando a respiração alternada. E aí, quem está certo? Quem está errado? O Ricardo ou a Séries? Quem está certo? Quem está errado? O Ricardo falou que era só a respiração. A Séries falou que era meditação com a mesma técnica. Então, às vezes vai gerando um pouquinho de confusão também. Eu já vi muita gente pegando técnicas que eu conhecia de fora da meditação e chamando de meditação. Eu tenho exercícios que eu conheço como exercícios de relaxamento, de Yoga Nidra, que eu vejo gente ensinando, olha, vamos fazer um exercício de meditação deitados. Aí eu falo, não, mas para mim eu aprendi isso como um exercício de relaxamento. Aí eu volto para o meu argumento anterior. Então, toda a prática de yoga, ela assume um aspecto de concentração, ela assume um aspecto meditativo. Tem gente que vai falar assim, se eu estou usando isso aqui como apenas respiração, e se a Séries usou isso aqui como exercício de meditação, é um pouquinho do objetivo que cada um colocou, da intenção que cada um colocou. Aí eu falo, não, gente, mas desde o início a intenção é se concentrar, sim. Então eu posso me valer do exercício de respiração como a minha prática meditativa diária. Eu posso entrar com um exercício de respiração no começo da prática e lá no final fazer uma meditação. Mal não fez, né? Uma coisa ajuda a outra. Acho que ficou claro. A gente falou, ó, quem quiser conversar, quem quiser mandar pergunta, escreve aí, tá bom? Obrigado. A Grazi mandou parabéns para mim. A Grazi é A o Grazi Piccolo Yoga. sabia que era seu aniversário e eu sou aluna ingrata. Não sabia. Não tem problema. Viu, gente? Então, quem está assistindo, se quiser mandar mais perguntas, podem mandar aí ao vivo e a gente vai seguindo a sequência. Mas eu acho que a relação que eu queria falar disso, né? Yoga e meditação é diferente, é separado, é junto. Então, o resumo é esse. Tem prática de yoga que tem o exercício de meditação dentro dela, muito bem definido. Tem prática de yoga que não tem esse exercício de meditação dentro dela, assim, ó, vamos sentar. Mas a prática em si de yoga assume sempre um aspecto contemplativo e meditativo. Tá, mas eu tenho uma outra pergunta aqui que eu achei bem legal, eu quero ver sua resposta sobre isso, ainda sobre meditação, que é: e a meditação de olhos abertos? O que que você pensa sobre a meditação de olhos abertos e se realmente é possível meditar com os olhos abertos? Eu creio que sim. O difícil que a gente tem para comparar, vamos dizer assim, a eficácia de algumas técnicas de yoga é porque a gente não tem necessariamente o que é feito na ciência, né, em laboratório, que você vai pegar, por exemplo, de corrida. Assim, o cara correr levantando muito o joelho é melhor do que correr levantando pouco o joelho. Aí levaram isso os caras para a pista de corrida, um monte de câmera, filmou, não sei o quê, fez um monte de dado estatístico lá e falou, ó, correr com o joelho mais alto é melhor, ou correr com o joelho mais baixo é melhor. No yoga, a gente não tem tanta coisa transportada assim para o meio científico para eu te dar uma resposta assim, olha, testaram com mais de 2.000 pessoas a meditação de olhos fechados e a meditação de olhos abertos, e aí a gente fez uma ressonância magnética do cérebro de cada um, depois fez uns questionários de aprendizado, de retenção de memória, e tarará, e aí a gente mediu o cérebro de mais de 2.000 pessoas e fez todas. E aí chegou a resposta que a meditação de olhos abertos é muito melhor, ou que a de olhos fechados é muito melhor.
Então eu não tenho um dado preciso. O que eu digo hoje? Você precisa realmente também fazer a técnica que te agrade. Mas você também precisa fazer um pouco das técnicas que você tem dificuldade para você se desenvolver. Então, vamos pegar o exemplo. A pessoa quer fazer uma meditação de olhos abertos. E isso tem no yoga. Olhando para a chama de uma vela, olhando para uma flor, olhando para o pôr do sol, né? Você está de frente para o mar, você vai sentar de olhos abertos e olhar de frente para o mar. Eu não vejo nada de errado nisso. Da mesma forma, você pode sentar num quarto, numa sala, quatro paredes, fechar os olhos e imaginar a flor, imaginar o pôr do sol, imaginar o mar. E aí, Ricardo, qual dessas meditações é melhor? Meditar de olhos abertos é pior? Para mim, todas elas funcionam. Naturalmente, tem gente que gosta mais de uma ou da outra. Tem gente que fala, se eu fecho os olhos, aí eu começo a chacoalhar pensamento na minha cabeça. Eu prefiro de olhos abertos, porque eu tô com uma coisa ali muito mais palpável, né? Meus olhos estão focando numa imagem e tal. O que eu sugiro? Treine ambas. E um detalhe sobre essas coisas de meditar de olhos abertos, olhando para o sol, olhando para a chama de uma vela. Cuidado para não ferir seus olhos, né? Se você vai meditar olhando para o sol já tem que estar bem mais fraquinho. Se você vai no nascer do sol, também tem que ser bem no nascer do sol, que o sol está fraco. Se você vai olhar para uma vela, a vela não pode estar muito perto do seu rosto, tá bom? E ainda tem mais um detalhe. Coisas que você pode inserir dentro de um exercício de meditação. Exemplo, olhando para a vela. Está lá, tem uma velinha aqui na sua frente, você está olhando para a vela. Dentro do tempo que eu tenho de yoga, lendo, assistindo documentário, conversando, eu já vi muitas explicações para o mesmo exercício. E aí depende um pouco do tipo de yoga que a pessoa está fazendo. A Grazi falou que travou. Você está me Aqui pra ouvindo mim também? não. Tô. Aqui eu tô perfeito. Então, Grazi, pode ter sido a sua conexão aí que deu uma travada. Eu também estou vendo os olhinhos das séries piscando aqui o tempo todo. Então, olha só. Eu estou fazendo a meditação olhando para a chama de uma vela. Tem uma vela aqui na minha frente. Vou pegar aqui a minha régua aqui para dizer que é uma vela. Eu entendo o seguinte: você está olhando, olhos abertos, para um ponto fixo. Poderia ser a chama de uma vela, poderia ser a flor. Mas o exemplo é a vela. E o propósito aqui é ajudar o teu cérebro a não se dispersar, não ficar pensando em outras coisas, não incorrer em outros pensamentos, emoções, sugestões e focar apenas em olhar para a chama da vela. E com isso você está educando a tua mente, o teu cérebro a funcionar e direcionar a atenção e manter a atenção contínua num único ponto. Filtrar os seus pensamentos e jogar tudo para um único ponto. Ok? Poderia ser a vela, poderia ser a minha régua, poderia ser uma flor e tal. Aí eu já vi gente falando assim, a meditação da chama da vela é muito importante porque você vai se concentrar, vai direcionar o teu foco, vai trabalhar a sua concentração mental, cerebral, etc. Mas você também vai adquirir os efeitos místicos e do fogo que transcende a sua alma para queimar as energias negativas e te deixar uma pessoa mais espiritualmente elevada. Então você viu a segunda roupagem que eu dei para o mesmo exercício. De olhos abertos, a concentração de olhos abertos, olhando para a chama de uma vela. Então, assim, essas roupagens inerentes a algumas técnicas, eu falo que isso depende muito do tipo de yoga que você começou a fazer, certo? Há quem prefira a primeira roupagem da técnica, há quem prefira a segunda roupagem da técnica. Mas ambas eram a mesma técnica, concentrar sobre a chama de uma vela de olhos abertos. A minha sugestão para você é não coloque a vela perto do rosto, para não queimar o nariz e também para que a luminosidade da vela não ofusque e não prejudique a sua visão. Tá? Mesma coisa se você vai fazer olhando para o pôr do sol. Mas então, a pergunta era, meditar de olhos abertos funciona? Funciona. Meditar de olhos fechados funciona? Funciona. Qual é mais poderosa? Isso eu não tenho como responder com precisão, certo? Eu acho que se você é iniciante e hoje prefere muito meditar de olhos abertos, treine assim, mas experimente de vez em quando também treinar de olhos fechados.
Ai, mas aí eu fecho os olhos e eu tenho muita dificuldade. Ok. Quebra um pouquinho a tua resistência interna de achar que você não tem a menor condição. E o yoga é o tempo todo isso, né? Você quebrando conceitos que você tem, que às vezes são um pouquinho equivocados, que você está, às vezes, se limitando. Isso para várias coisas. Então, assim, aceita a tentativa. Pô, eu não consigo meditar de olhos fechados, eu vou tentar. Talvez a pessoa que perguntou seja uma adepta de fazer meditação só de olhos abertos, né? E ela queria um aval, por favor, diga que vai dar certo. Dá certo também, tá? Para quem perguntou. Então, pode meditar de olhos abertos? Pode. Pode meditar de olhos fechados? Também pode. Qual é melhor? Aí eu não consigo garantir. Qual é mais potente? Aí eu não consigo garantir a resposta. Ainda tem perguntas sobre meditação. Realmente, esse negócio da meditação de olho aberto ou fechado é interessante. Eu, particularmente, séries, na minha prática pessoal, prefiro olhos fechados. Eu. Uhum. Mas isso é uma coisa minha. Né? Cada um escolhe a sua forma, mas eu acostumei. A minha prática de meditação pessoal, eu faço basicamente com os olhos fechados. Não tenho o hábito de meditar com os olhos abertos, mas depois dessa conversa, sabe que eu vou acender até uma vela para provar que faz muito tempo. Você vê, a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai trazendo coisas. Faz muito tempo que eu não faço essa técnica e você me relembrou ela. E Não, ainda e quer tem ver um exemplo perguntas. de olhos abertos? Ah, Em vez de usar a vela, você pode até botar uma varetinha de incenso e acender e ficar olhando lá para você estar num quartinho mais escuro, acender uma varetinha de incenso e você vai olhando só para a partezinha lá boa. incandescente da vareta e vai meditando, que talvez você não vai nem perceber o quanto ela está descendo, porque ela está descendo bem devagarzinho, né? Também é uma possibilidade. Gostei. Vou fazer e depois eu trago aqui para vocês então as sugestões também de meditações de olhos abertos. E tem ainda perguntas sobre meditação. Tem sobre meditar deitado, se vale a pena, se é possível, se é recomendado ou se a gente não deve deitar para meditar. Então, olha só. Eu, quando aprendi yoga, no primeiro momento, aprendi que não deveria fazer meditação deitada. Por quê? Qual que é o problema? O problema não vai assim trazer nenhum problema de saúde nem nada. Existe chance maior de você deitado dormir, né? Você fala, vou fazer uma meditação aqui durante 1 hora. Aí você deita, vai lá, ou tá ouvindo alguém induzindo a técnica, seja uma gravação, seja uma videoaula, seja o professor ali ao vivo, e aí você dormiu. Aí quando acabou a aula, vamos lá, retornando, vai se sentando, e você fala, nossa, relaxei demais. Você fala, fulano, você conseguiu acompanhar o exercício de meditação de ponta a ponta? Fala, não, cara, eu sonhei até que eu tava de férias e tal. Mas foi muito bom para mim, relaxei bastante, tá tudo bem. Tá, isso é um problema? Não, a pessoa foi lá, dormiu, descansou, relaxou, mas realmente não meditou. Aí, outra coisa que eu tinha de conceito. Por exemplo, você deita no yoga, seria, e recebendo uma indução do professor, seria um yoga nidra, exercício de relaxamento. Aí eu já tive um aluno que ficou na Índia um tempo, morando num mosteiro, praticando yoga lá. E o yoga que ele fazia se chamava Yoga Nidra. Então a aula inteira dele era deitada. E ele falou que eles faziam aulas de 2 horas, deitados. Aí eu falei, mas não dormia? Não dormia. Falei, olha que interessante. Então ele fazia a aula inteira. Eu falei, mas você ficava lá fazendo as posições deitado, fazia a respiraçãozinha, tudo deitado? Ele falou, não, a gente deitava e tudo era feito na nossa cabeça. A gente nem se mexia. Uau, não conheço esse yoga. Pois é. Então Assim, já ele ouvi falou. falar, mas nunca fiz. Uhum, ele falou que eu também nunca fiz essa prática. Ele falou que era um ashram lá da yoga, né? Vamos dizer assim, um mosteiro para facilitar para as pessoas, um ashram da yoga na Índia, e que a técnica lá que era ensinada era essa, Yoga Nidra. A aula era Yoga Nidra. Para mim, na minha concepção, Yoga Nidra era um trecho de aula, certo? Então, voltando até aquilo que eu tinha falado da meditação. Tem meditação que é um trecho de aula, tem aula que é só meditação. E a pessoa fazia a aula inteira chamada de Yoga Nidra, deitado. E aí, Ricardo? Aí eu tento jogar de novo para aquela tela macro que eu falei, aquela tela ampliada que eu falei. Se é uma técnica que
condiz com concentração, que acaba sendo uma prática inteira meditativa, hoje, no meu ponto de vista, eu aceito meditação deitada. Mas eu sei que dependendo da forma como é ensinado, tem muita chance do aluno dormir. E se você dormir e relaxar, e acordar relaxadão, em paz, você vai se sentir muito bem. Mas às vezes você fala assim, nossa, eu deitei aqui faz 10 minutos de meditação deitada, e nesses 10 minutos eu acho que eu escutei 2 minutos e eu cochilei e voltei porque a voz do professor me avisou para voltar. Tem uma pergunta aqui, ó. Sim, Meditar necessariamente. Meditar necessariamente invocamos alguma evocamos alguma oração? oração. Não necessariamente, Suzele. Suzele, você viu o exemplo que eu dei da meditação sobre a chama de uma vela? Em que eu coloquei aqui a minha régua, como se fosse a chama de uma vela? Você vai ter tipos de yoga, modalidades de yoga que vão de encontro a isso que você perguntou, desculpa. Vão meditar invocando algum tipo de oração, algum tipo de mantra vinculado a uma questão tanto quanto religiosa. Outros tipos de yoga usariam o mesmo mantra sem nenhuma conotação religiosa. Tá legal? Então é a mesma coisa que eu falei da vela. Eu posso ficar olhando para a chama de uma vela, meditar, porque eu quero ajustar a minha mente, as minhas ondas cerebrais, o meu processo cognitivo de concentração, de foco e entrar em estado de meditação. E eu falei que tem gente que pode fazer tudo isso que eu falei e dar um plus de a lente, a chama é uma visão do fogo divino, celestial, do Deus que está presente aqui, e você está se conectando com o divino a partir do simbolismo da chama. Certo? Então, assim, eu também não tenho como dizer que esse segundo exemplo que eu dei está errado. Eu só digo que é um exemplo diferente. Então, tem gente que invoca ou evoca algo de religioso, algo de oração dentro de meditação? Sim. E aí puxo por uma outra coisa. Deixa eu pegar o exemplo aqui, o real, que é o Japamala. Aí você tem um Japamala, certo? Deixa eu colocar ele bem pertinho da câmera para as Mas o que pessoas verem melhor. é isso? E é um Japamala. Ah, Séries, vou te falar. É um Japamala de Rudraksha, né? Tá vendo as pedrinhas, as bolinhas Sim, de Rudraksha? Que a é gente igual o achava meu. que era um negócio assim, super, super raro, né? Na Não, Índia, eu a também sementinha de tenho. Rudraksha é super comum, né? Mas criaram na nossa cabeça que era um negócio super, super, mega, ultra, quase que dos deuses, né? Enfim, o Japamala é um cordão, né, de contas, de fazer contagem. Normalmente feito com 108 contas, em que você vai passando bolinha por bolinha, conta por conta, e vai, por exemplo, fazendo alguma técnica de yoga, seja um Om, 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 ou então Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ah, muito comum também lá na Índia, o do Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, aí passa um. Então, assim, é um instrumento de contagem para você não ter que ficar com a tua cabeça contando. Nunca, talvez muitos já tenham feito a pergunta, né, pessoal? Pô, mas parece com um terço, né? Um rosário cristão, né? Para rezar. O que você faz com um rosário? O mesmo sistema. Tantas Ave Marias, um Pai Nosso, ou tantos Pai Nossos e uma Ave Maria, sei lá, 5. Aí na bolinha grande faz uma outra oração. Aí faz mais 5, na outra bolinha grande faz outra oração. Faz mais 5, uma bolinha grande, outra oração. Faz mais 5 na bolinha grande, outra oração. Até fechar o seu rosário inteiro. E aí a pessoa rezou o quê? Um terço. Comparando em aspectos puramente mentais, o que você está fazendo? Um processo de repetição com a sua mente. Repete, entra com uma coisa. Repete, entra com outra coisa. Repete, entra com outra coisa. Aqui eu poderia ficar fazendo on. O que eu não quero ficar contando. On número 1, on número 2, on número 3, até chegar no on número 108.
Eu sei que se eu rodar o meu cordãozinho inteiro, eu fiz o Om 108 vezes. Cheguei na cordinha dele, né? Aí eu já, pelo tato aqui, eu podia estar de olhos fechados, pelo tato eu sei que eu virei. Tem gente na Índia que anda com isso na mão o tempo todo, passando lá. O cara tá andando na rua, comprando laranja, mas tá lá, passando. Fazendo oração, fazendo meditação, seja lá o que for. Da mesma forma, você já deve ter visto no Brasil gente que anda com um tercinho também, que é muito religioso, anda com um tercinho no braço. Se a pessoa está rezando o dia inteiro, só está usando aquilo ali como um simbolismo de fé, etc. Não sei. Mas o problema não, a questão é repetição. Normalmente, os exercícios de concentração e meditação vêm por meio de repetição. A mente repetindo algo, para em vez de pensar em 300 coisas, começar a pensar só no seu objeto de repetição ali, de concentração. É, Mas, com relação a meditar deitado, eu quero voltar rapidinho para falar uma coisa sobre isso, que na verdade é só uma dica que eu quero dar para quem, por exemplo, é mãe que nem eu de bebê, porque eu adoro sempre trazer para esse universo materno, porque as mães são um mundo à parte, a gente está bem longe do ideal e do perfeito para conseguir praticar, porque o bebê toma muito tempo e exige muito. É, evitar fazer meditação deitado se você realmente quiser meditar. Porque se você cuida de um bebê, a hora que você deitar, o professor vai falar 3 palavras e você vai estar roncando, mas você vai estar em outro planeta. Então, se o objetivo é meditar, quem tem uma rotina cansativa, né, seja mãe ou qualquer outro tipo de rotina, e vai, por exemplo, meditar à noite, o ideal é que sente com a coluna bem retinha e traga ali a consciência para o corpo, para a coluna, porque senão dorme até sentado. Então, deitado fica muito mais fácil. Se você gosta e quer meditar, e não somente relaxar e descansar, tenta sempre fazer sentado nos dias que estiver mais cansado, porque é muito difícil fazer deitado. Eu falo porque eu já tentei várias vezes essa história do, nossa, tô tão cansada hoje, vou meditar deitada. Uhum. Menos de 30 segundos, você vai, você sonha, volta, mas você volta quando tá em outro vídeo, nada a ver, começa uma música assim, pá, e aí você, entendeu? ah, eu Então até fica a achei que você dica fosse falar que aí. podia correr o risco do neném vir engatinhando e pisar na sua cabeça. Assim. Capaz, capaz. E falando nisso também, qual o melhor horário que você considera para meditar e quantas vezes se deve meditar por dia? Tá. Isso aí também realmente é dúvida recorrente, né, das pessoas. Recorrente, é, Qual o melhor recorrente. horário? Quantas vezes? Eu até vou usar a resposta da Grazi para outra questão que a gente estava falando, né, que a gente estava falando da meditar ou não com os olhos abertos. Ela colocou assim: penso que o melhor é a meditação que você consiga fazer a conexão de olhos fechados ou de olhos abertos, é que você mais consegue fazer a conexão de realmente entrar em estado de concentração e de meditação. Você adota a preferência por uma técnica. A mesma coisa vai servir com relação ao horário. Tá? E o que a Séries comentou de estar muito cansado ou estar muito cansada, é verdade, gente. Yoga não é milagre. Se você está muito cansado, você vai sentar para meditar de coluna ereta, você pesca, você vai pescar, você vai dormir sentado. Então, assim, se você deixou como horário fixo meditar todos os dias à noite, a última tarefa do seu dia, eu medito antes de dormir. Se você não está cochilando sentado, ok, dá para você meditar todos os dias antes de dormir. Tem gente que fala, não, eu prefiro acordar e aí eu já medito, porque eu já dou aquela limpada na minha cabeça para começar o dia bem. Eu acho ótimo. Tem textos de yoga que falam que o melhor horário para praticar yoga seria às 4 da manhã. Não sei se você fez essa prática, né, que é chamado Brahma Muhurta. É um horário específico que se diz que o mundo inteiro está parado, né? Está tudo muito quietinho e você consegue um estado de evolução ali muito grande. Não é uma obrigatoriedade você que quer meditar ter que levantar às 4, meditar. E aí você fala assim, tá, meditei das 4 às 4h20, o que você faz agora? Fala, dorme de novo. Mas, assim, pensando nisso, você fala assim, vou favorecer minha meditação, mas vai, dependendo da situação, você vai piorar o seu estado de sono, né? Tem uma interrupção ali muito grande. E mãe, que é mãe, que está amamentando, trocando fralda de menino, cuidando de febre de menino de madrugada, sabe o tanto que um sono picado te deixa derrubado no dia seguinte.
Mas depende. Tem gente que vai fazer essa meditação às 4 da manhã e vai achar ótimo. Nossa, mudou minha vida e tal. Pererê. Tem gente que não vai conseguir acordar às 4 da manhã nunca e nem quer. Então, assim, qual o melhor horário? O que eu sugiro para todos? É o horário que você sabe que você tem regularidade para fazer, que você não vai ter gente te incomodando, nem presencialmente, nem por celular, por exemplo. Claro. Então, sim, eu tive uma aluna também, mãe de dois ou de três, não, de dois. E o pequenininho dela estava com uns 2 anos de idade e ela estava deixando para fazer a prática dela de yoga sempre no final da noite. Mas aí no final da noite ela tinha que ajudar a mais velha a fazer tarefa do colégio, ela tinha que preparar a comida do mais novinho, dar banho no mais novinho, tarará, ter um tempo ali com o marido dela. Aí quando ela falava assim, Lisa, agora eu vou, ela estava exausta. O que que ela preferiu? De manhã cedo, acordar um pouco mais cedo, fazer a prática da yoga, fazer a meditação e já ali já engatar para preparar o café da manhã para a filha mais nova, para levantar o nenenzinho mais novo, que aí o nenenzinho levantava um pouquinho mais tarde que a irmã que ia para o colégio, entendeu? Então ela ajustou. Ela falou assim, Ricardo, eu tentei por 2 meses praticar à noite, eu só ficava sem regularidade. Agora que eu joguei para de manhã, eu acordo, sei lá, meia hora mais cedo do que a casa inteira. Então tá todo mundo da minha casa dormindo. O celular não vai tocar às 5h30 da manhã, aí de 5h30 às 6 ela praticava e depois já começava as tarefas dela. Que antes ela acordava às 6, então passava uma água no rosto e ia fazer as coisas da casa dela, da família dela. Então, assim, o horário para meditar ou para praticar yoga como um todo, pensa num horário fixo. Esse horário aqui eu não tenho incômodo. Esse horário aqui eu consigo, sei lá, se vai ser 2 vezes por semana, 4 vezes na semana, se vai ser todos os dias. Esse horário aqui, ele tá encaixadinho na minha rotina, tá bom? Pensa sempre nisso. Eu acho que é muito mais prático você encaixar no seu dia do que querer pegar uma sugestão que estava lá nas escrituras antigas, que é Ou um nas outro modernas, sistema de porque estudo, também outro se fala modelo. muito nisso agora, né? A gente tem que lembrar sempre um pouquinho também dos contextos históricos de cada coisa, né? Talvez isso fosse colocado para um cara que era um yogi que vivia solitário numa caverna, entendeu? Um cara solitário numa caverna, ele não faz faxina na caverna, ele não vai trabalhar, ele não tem que ir atrás de comida porque ele recebe doação de comida das outras pessoas que consideram o cara da caverna um homem santo. Então, assim, a vida dele está toda dedicada ao yoga, à meditação, à oração, seja lá o que for. Então, beleza, para ele também acordar às 4 da manhã não faz diferença nenhuma. Então, às vezes, uma coisa dessa pode ter sido escrita há tantos anos atrás, com outro tipo de realidade, por um direcionamento diferente, né, da pessoa ali, que a gente não sabe. A gente lê aquele texto e fala, pô, mas eu não tenho condição de acordar às 4 da manhã, então vou abandonar o meu yoga e vou fazer aula de dança de salão. Não quero menosprezar a aula de dança de salão. Você fala assim, porque o horário da dança de salão é às 8h30 da noite, eu consigo. Já está meditando 8h30 da noite. E o Matheus está perguntando sobre o tempo da meditação, o tempo que você sugere. Mateus, tempo de meditação. Se você é iniciante, comece com pouco tempo e vá aumentando progressivamente. O que que é pouco tempo? Você tem que fazer um teste. 2 minutos para você tá bom? É pouco, mas é suficiente, porque depois de 2 minutos você não aguenta mais. Então você começa com 2 minutos, ou todos os dias, ou pela quantidade de dias da semana que você se propôs a fazer. Ricardo, é melhor todos os dias do que 3 vezes na semana? Sim, com certeza. Para qualquer coisa é melhor se fazer todos os dias para você ir adquirindo mais rotina, por treinamento, ficar mais incorporado, se tornar um hábito e você progredir. Se você consegue todos os dias, faça todos os dias. Se você definiu que vai fazer segunda, quarta, sexta e domingo, mas faça, também vai ter êxito. Tenta. Dica que eu gosto muito, para você não ficar olhando para o relógio. Está meditando olhando para o relógio, está meditando olhando para o relógio. Medita com uma música de fundo que dure 2 minutos, ou bota um despertadorzinho suave que vai tocar em 2 minutos. Então você está lá, concentrado. Quando a música acabar, acabou minha meditação, tudo bem.
O Japamala, se eu fosse falar, eu vou fazer o OM, eu vou passar 4 vezes na cordinha. Então eu ficaria, mas eu não poderia esquecer que eu passei uma volta na cordinha, girei o Japamala inteiro, passei a segunda volta na cordinha, fiz 4 vezes passando aqui na cordinha, fechei. Tá? Então, assim, 2 minutos é muito simples, tende a ser muito simples. Depois você aumenta para 3, para 4, para 5, para 7, para 8, para 10, para 20, para meia hora. Não tem tempo máximo, certo? Agora, tempos mínimos muito reduzidos, eu vou meditar 30 segundos. Aí também não tem efeito nenhum na sua vida. Agora, de novo, eu li um livro que a meditação tem que ser de 20 minutos. Aí eu pergunto, estava escrito lá no livro, por quê? Por que 20 minutos? Às vezes foi o mestre do cara que escreveu o livro que falou, tem que ser 20 minutos. Às vezes vai ter gente que vai falar, não, 20 minutos, porque é o seguinte, 5 minutos você está ainda chacoalhando com a cabeça. No 6º minuto você começou a se concentrar. Depois, quando no 10º minuto a sua mente está em alfa. Com mais 5 minutos está em beta. Com mais 20, deu 20, aí você entrou em ondas gama, sei lá. Né? Ali é o estado comprovado pela ciência, que é o estado meditativo puro, de mindfulness, ou daquilo ou daquilo outro. Então, assim, eu ainda não vi nenhuma explicação exata com relação a tempo. Então começa. 2 minutos para você é o suficiente? Não, é muito pouco. 5 minutos para você é o suficiente? Ok. Tem gente lá na Índia que faz meditação de 1 hora todo dia de manhã. Fica lá, ó, por 1 hora. 1 hora. Sabe, beleza, agora vai começar o meu dia. Aí vai tomar o café da manhã dela. Mas assim, tem tempo mínimo? Não, só é como eu falei, 1 minutinho não dá nada, né? Mesma coisa, vou fazer uma respiração aqui, 1, 2, 3, 4, acabou. Não deu nada, nem de efeito fisiológico, nem de efeito mental. Então, faça mais tempo, vai tentando aumentar esse tempo e tenha regularidade. Precisa ter regularidade na meditação. Fora que a E gente tem tentar, uma dorzinha acabada, né? a gente tem 4 minutos. E tentar começar gradual. Isso é importante, é bom enfatizar. Porque se você achar que você consegue começar com 1 hora, você vai ver que não é bem assim. Que é complicado começar com tempos longos, por mais que você se ache capaz. Né? E vai acabar Exatamente. desistindo da prática. Você vai ter, por exemplo, se você for sentar, pernas cruzadas, coluna ereta, sem nenhum apoio, né, das costas, você não está numa cadeira, nenhum sofá, nem nada, e nem está deitado, você está sentadinho. Quem não tem experiência com meditação vai sentir as pernas formigando, vai sentir as costas se cansando. Então, às vezes, a dispersão que você vai ter da sua concentração vai vir do seu corpo. Não vai nem vir dos pensamentos, vai ser o seu pé lá latejando, formigando, você, nossa, eu preciso trocar a meditação, a posição. Então também tem esses aspectos do corpo também, da postura, passar a se tornar mais confortável. E isso também é gradual. Aí, eu lembro que tinha uma pergunta que era mais ou menos assim: e a prática de yoga ajuda a meditação? Vamos pegar, por Isso, exemplo, esse é o mais último que simples. falta. As posições, vamos pegar um exemplo mais básico, assim, corporalmente falando. Fazer asanas de alongamento, de força, né, de flexibilidade, de equilíbrio, vão permitir que você depois consiga se sentar numa postura e manter essa postura por mais tempo. Te ajuda nesse aspecto. Agora vamos pensar num aspecto global ali, falando de energia, falando de todo o trabalho de concentração. Que eu parti do princípio lá da minha definição é o seguinte: se a prática inteira é uma prática que assume um aspecto meditativo, você pode ter feito exercício de respiração, limpou o seu organismo, ativou, renovou energia, muita mais oxigenação para o teu cérebro, faz bem para a tua saúde, faz bem para energizar o corpo, colocar mais prana no teu corpo. Fez crias que também limpam o organismo, ativam o fluxo do prana, da bioenergia, ativam os chakras e tudo mais. Fez vários asanas, várias posições que ativaram o corpo, trabalharam musculatura, trabalharam os ossos, as articulações, vão Gente, melhorar a vai cortar em postura. 30 segundos. Ai, meu Deus. Então, fazer toda uma prática de yoga e meditar no final é mais potente do que simplesmente sentar e meditar. Isso eu posso garantir. Quem tem essa experiência
praticou e medita ao final é muito melhor do que simplesmente sentar e meditar. Consegui responder. Muito obrigada.